Olá, graça e paz. Esses últimos dias Deus tem falado muito ao meu coração sobre a fé. Nesses últimos dias temos vivido dias difíceis sobre a terra e sinto muito em dizer que eles ainda vão ser um pouco extensos. E assim eu tenho meditado um pouco sobre a fé, porque nós vamos precisar, né? Nós vamos precisar cada vez mais de andar, viver por fé. Hebreus 11:1 diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé é certeza, a fé é convicção de fatos. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. O universo foi formado pela palavra de Deus. Então o universo passou a existir quando Deus disse: haja luz e houve luz, haja separação e houve separação. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Tudo aquilo que Deus desejou, ele falou. E não é diferente para nós, né? Aqui mesmo em Hebreus 11:6 diz assim: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esse agradar não é esse agradar que nós conhecemos, né? Quando nós queremos agradar uma pessoa. Então nós elogiamos, damos um presente. Mas Deus não precisa disso, né? O que agrada a Deus é fé. Ou seja, andar. Ele diz que o meu justo, viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Aqui mesmo no capítulo 11, nós vemos que os homens, os heróis da fé, vamos ver o 11:13, diz assim: Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teria oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Ou seja, todos esses homens aqui morreram sem ver o cumprimento da promessa, que era o Salvador. Que o Salvador, a promessa era, eles obtiveram muitas coisas aqui nessa terra, mas eles obtiveram essas coisas olhando, né, focando no Salvador. Só que eles partiram, eles morreram e eles não viram o Salvador. Mas por quê? Porque eles almejavam uma terra celestial, eles almejavam algo superior. Ou seja, Deus tem algo superior a nosso respeito também. Tá difícil as coisas aqui na Terra? Tá difícil, mas nós podemos suportar. Como nós poderemos suportar? Suportaremos pela fé. A fé naquele que disse que um dia voltaria. A fé naquele que disse que vai voltar. Assim como os antigos esperavam a vinda do Salvador. Ele era apenas ainda um bebê que ia nascer. Só que eles não conseguiram ver, mas eles viam pela fé. Né? Porque a fé é a certeza. Então eles tinham certeza que o Salvador viria. Eles tinham convicção de que Jesus nasceria. Eles não viram com esses olhos físicos, mas eles viram com os olhos espirituais. E se eles tivessem, diz que o texto aqui diz que eles almejaram sair desse mundo, eles não queriam mais viver mesmo nesse mundo, eles queriam a pátria, né, a terra celestial, e por isso eles foram. Senão eles teriam voltado da onde eles saíram e viveriam mais um tempo aqui nessa terra. E então eu fiquei pensando, nós precisamos saber aquilo que Deus tem para nós aqui nessa terra ainda. No nosso relacionamento com Deus, na nossa vida diária com Deus, Deus imprime algumas coisas em nosso coração.
Deus, ele coloca em nosso coração alguns desejos, algumas vontades, e aí você diz assim, mas como eu vou saber se é o desejo de Deus, se é a vontade de Deus e não a minha? Simplesmente colocando ela diante da palavra de Deus. Quando nós pegamos a nossa vontade, os nossos desejos, colocamos diante da palavra de Deus, nós vamos saber se aquele desejo é meu ou se é do Senhor. E certamente, tudo aquilo que Deus colocar em nosso coração, nós vamos conseguir realizar. Então, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Mas quem pode nos dar essa certeza, essa convicção? É somente Deus. É por isso que nós precisamos passar hora na presença dEle, precisamos passar momentos de comunhão com Ele, para que Ele possa imprimir em nosso coração a sua vontade. E a vontade dEle para nossas vidas, ela sempre é boa, agradável e perfeita. Por mais que nós ainda venhamos estranhar, achar que algo está errado, porque muitas vezes é assim. Lá Deus coloca aquela impressão em nosso coração, Ele imprime aquela vontade de Deus no nosso coração, e nós passamos a tomar decisões segundo aquela vontade, mas no meio do caminho acontece alguns imprevistos, acontece algumas coisas ruins, então nós somos muito fáceis para dizer, não foi Deus. Mas não é assim. Nós precisamos sempre lembrar daquele dia, aonde nós estávamos quando Deus colocou aquela impressão em nosso coração. Em que momento nós estávamos, como estávamos vivendo. Ultimamente mesmo, não faz muito tempo, eu andei pedindo perdão para Deus, porque eu andei falando algumas coisas que não deveria estar falando, porque foi algo que eu conquistei, algo que aconteceu na minha vida, e na época, no período, eu realmente vi que foi Deus, né? Eu criei que foi Deus, Deus fez o melhor que Ele podia fazer na minha vida naquele momento. Naquele momento foi o melhor que ele podia fazer. E depois, lá na frente, por ter algumas coisas que não deram muito certo, alguns problemas, eu comecei a desconfiar, né, de que não tinha sido Deus, de que tinha sido a minha própria vontade. E Deus então foi falando ao meu coração, né, de como eu estava, né, naquele momento, de como eu vivia naquele momento. Então, nós temos essa tendência, né? Deus faz as coisas na nossa vida, que foi tão bom, foi tantas bênçãos, mas quando vem o problema, então nós achamos já que não deveria ter sido assim. Mas que nós possamos mudar, né, essa maneira de pensarmos, que nós possamos enfrentar toda situação e circunstâncias pela fé. Fé em quem? Fé naquele que um dia vai voltar. Fé em Cristo Jesus, porque Ele voltará, Ele virá para os seus. E enquanto Ele não vem, vamos buscando em Deus essa impressão no nosso coração daquilo que Ele quer que nós venhamos a realizar. Então, que nós possamos ter esse desejo forte em nosso coração de viver a fé, porque a fé é a certeza. Quando nós vivemos em certeza, é muito melhor do que viver na dúvida, né? Viver em dúvida é angustiante, viver em dúvida é traumatizante. E nesses últimos dias, como estou dizendo, onde há tantas necessidades, onde nós tivemos tantas percas, né? E ainda estamos tendo tantas percas, que nós possamos nos fortalecer nessa fé. Que fé é essa, né? Essa de que Jesus voltará, de que Jesus tem para nós preparado um lindo céu, uma linda terra, onde não haverá choro, onde não haverá pranto, onde não haverá dor. Mas enquanto isso, vamos caminhando aqui, como os antigos, como nossos patriarcas caminharam, né? Diz que se você ler aqui todo o texto, você vai ver que muitos obtiveram os seus mortos, né? Vieram a ressuscitar, né? Muitos fecharam bocas de leão, né? E tantas outras coisas que você lê aqui, você vai ver que eles viveram, né? Da fraqueza tiraram força. E é isso que eu mais vejo nesses últimos dias e o que nós mais precisamos, que é da fraqueza tirar força. Porque quando nós somos fortes, né? Então nós não conseguimos enxergar, né? Mas quando estamos fracos, aí sim nós enxergamos que podemos todas as coisas. Quando nos sentimos muito forte, na verdade, é porque um dia nós fomos fracos, é porque nós um dia precisamos ser fracos para poder nos sentirmos fortes na presença de Deus. Amém? Que todos nós possamos receber essa palavra em nosso coração, possamos andar nesse princípio de falar, né? De trazer à existência as coisas que não existem,
que nós possamos, Paulo disse assim, crie, por isso falei. Então, se você crê, então fale aquilo que você crê, fale aquilo que você almeja, desde que esteja dentro da palavra de Deus, desde que seja Deus que Deus tenha colocado no seu coração. E Deus quer colocar no nosso coração grandes coisas. Deus quer colocar grandes obras em nosso coração. Quando eu falo grande, não é no sentido de grandeza, mas é no sentido de importância. Talvez você vá levar um prato de comida a um mendigo que está ali na porta da sua casa. Talvez você vá socorrer um parente seu, você vai socorrer um vizinho seu. Eu não sei o que Deus vai colocar diante de você, diante de mim daqui para frente, mas certamente será para nos fortalecer, para fortalecer os que estão em nossa volta. Por isso, nesses últimos dias, não desanime, né? Mas pelo contrário, fortaleça no Senhor, agrade ao Senhor pela fé naquele que voltará, fé em Jesus. Certa vez os discípulos perguntaram, né, para Jesus, que faremos para realizar as obras de Deus? Aleluia! Ele disse, né, que creiam naquele que ele enviou. Creiam em Jesus. É momento de crer, não é momento de duvidar, não é momento de baixarmos guarda, é momento de enfrentarmos, é momento de, a palavra de Deus diz que o inferno não prevalecerá contra as portas da igreja, é momento de irmos para cima, né? É momento de continuarmos anunciando o evangelho, é momento de dizer, mesmo em meio a tantos terremotos, a tantas tribulações, há uma esperança para nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Que essa palavra tenha enchido o seu coração, que essa palavra possa encher o teu coração de fé, de esperança, de alegria, mesmo em momentos de tempestades, mesmo em momentos de guerra, porque é assim que a palavra de Deus diz. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede no Pai, aleluia, aleluia, que todos nós venhamos a ter então essa fé ardendo em nosso coração mais e mais para a glória do nosso Deus.